Episódio de hoje, economias locais. Olá, esse é o primeiro episódio de uma série de vídeos que tem como objetivo levar conhecimento sobre algumas pautas que são extremamente importantes, mas que normalmente não chegam onde elas deveriam chegar. No episódio de hoje, a gente convidou a Eduarda Yashinsky, que é idealizadora da Madre Silva, Saboaria Artesanal, para falar um pouquinho sobre economias locais. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. É uma honra para mim ver que as pessoas estão reconhecendo o meu trabalho, que eu estou podendo conversar um pouquinho sobre ele, sobre outras pautas em outros lugares, né? Então, para contar um pouquinho sobre mim, eu tenho uma empresa de saboaria artesanal, como o Michel falou, também visando a questão da sustentabilidade e também da democracia social, a questão de todos os produtos serem acessíveis para as pessoas. E eu estou muito feliz com o resultado que isso está tendo, então agradeço pelo convite. Eu gostaria de agradecer por ter topado participar desse projeto. E eu queria que você contasse um pouco mais sobre a Madre Silva, como foi esse processo para você, qual a sua inspiração, por que você começou tudo isso? Na verdade, foi uma junção de necessidade com gostar da natureza. Então, na verdade, minha inspiração, ao mesmo tempo em que foi querer ajudar outras pessoas a consumirem um produto mais saudável, também foi conseguir uma fonte de renda num momento em que estava muito difícil para mim encontrar um emprego. E aí a necessidade às vezes leva a gente a empreender, como estão falando bastante hoje em dia, né? Mas eu acredito que a minha maior inspiração em si é a natureza e na forma como a gente está lidando com a natureza hoje em dia, né? A forma como a gente está sucateando muito as coisas e achando que tudo é inesgotável, que a natureza vai estar aqui para sempre, que a natureza vai estar sempre se renovando, quando na verdade ela não vai. Ela tem um grande poder de renovação, mas ele não é ilimitado. Exatamente. Então, nessa linha que você falou de necessidade de empreender, o que você acha sobre a importância do empreendedorismo, principalmente nas comunidades mais carentes? Eu acho que depende muito de para quem nós estamos falando de empreendedorismo. Porque existe um empreendedorismo do menino que já nasceu numa família rica e que decide abrir um restaurante, abrir uma balada, alguma coisa assim. Esse acaba sendo o empreendedorismo que o coach tanto fala, que diversas instituições falam, mas a questão do empreendedorismo para a comunidade e a questão do empreendedorismo para quem é baixa renda, ou enfim, está muito mais ligada a você criar a sua própria oportunidade e você conseguir utilizar alguma coisa que você conhece, alguma habilidade tua e transformar isso numa forma de renda além de um hobby. Eu acho que foi um pouco disso que eu fiz, realmente. E também a questão de que muitas vezes as pessoas não têm tempo para pensar em empreender, elas não têm tempo para abrir um negócio próprio, né? Mas existem diversas formas de empreendedorismo, diversas formas de você começar algo. Só leva um tempo, mas a importância eu acho que está justamente ali, da oportunidade de você conseguir se expressar como ser humano, expressar o seu talento para a comunidade e ajudar uns aos outros, né? Eu acho até que é muito mais humano você trabalhar com pessoas e não com empresas, e não com instituições. Eu acho que, para mim, essa é a maior importância de você levar o empreendedorismo, levar essa ideia de ter um negócio próprio, de trabalhar por conta, para todas as pessoas. Bem interessante essa questão do empreendedorismo na baixa renda, porque é muito essa questão de necessidade, né? Dificilmente a pessoa tá ali empreendendo porque ela quer. Poucas pessoas elas vão, ter esse incentivo de, abre seu próprio negócio. É muito aquela coisa de, cara, eu não tô conseguindo emprego, tá foda pra todo mundo e, o que eu vou fazer? Isso a gente vê muito também nas universidades federais, que vem muita gente de fora. Aí eles começam, não necessariamente abrindo um CNPJ, mas eles vão lá, vendem doces na faculdade ou abrem um brechó. Então isso é muito comum, essa questão de empreender por necessidade. E principalmente nos dias de hoje, que acaba que a gente não tem muitas oportunidades. A gente sabe que se você não nasceu com tantos privilégios,
a sua vida vai ser mais difícil. E, enfim, obrigado pela resposta. Hoje em dia a gente está trabalhando com muitas pautas, principalmente a questão ambiental, que agora ela está tomando uma proporção maior, mas que ela já era discutida há um tempo atrás por outros movimentos sociais e principalmente por algumas organizações como o MST. O que você pensa desse movimento que ele vem crescendo, de empresas realmente conscientes com a questão ambiental e que já em proporções maiores, como a Menos um Lixo, eles procuram produtores locais, tipo, eles não importam nada, e também outras empresas como as de BioGlitter, que tem surgido no Brasil todo como uma alternativa para uma grande problemática, que é do plástico, dos microplásticos. E o que você acha disso? Você acha que é uma tendência ou você acha que ainda é muito mal visto? Eu acho que pode ser uma tendência, na verdade é uma coisa que vem crescendo ao longo dos anos, que é essa preocupação com a sustentabilidade. Ainda acho que as pessoas, no geral, não estão preparadas para consumir esse tipo de produto, pelo fato de não compreenderem a problemática que é a questão do lixo, né? A questão de produzir menos lixo. Então, assim, muitas vezes as pessoas acham que é um valor muito caro, que não vale a pena, que é mimimi. Mas eu acho que isso tá no ideológico coletivo, sabe? É uma coisa que tá tão dentro das pessoas que vai levar uns bons anos até que as pessoas desconstruam isso dentro delas e percebam que tem que falar sobre isso mesmo, tem que ter essas empresas, tem que surgir a iniciativa privada nesse primeiro momento para que as pessoas comecem a ter consciência e talvez comecem a ter mais iniciativas públicas, que talvez as pessoas comecem a eleger mais representantes no governo que se preocupem com esse tipo de pauta. Então eu acho muito válido esse tipo de empresa. É claro que a gente não sabe quais são as empresas que de fato estão se preocupando com o meio ambiente e quais são as empresas que estão ali pelo lucro. É claro que exemplos como a Menos um Lixo, exemplos como as de BioGlitter principalmente, porque essas empresas de BioGlitter, elas geralmente começam com uma pequena produção, uma produção local que vai se expandindo. Nesses casos, eu acredito que seja muito mais fiel ao principal motivo, né? Elas são fiéis à questão ambiental. Agora, recentemente, com essa questão dos canudos e das escovas, muitas marcas grandes se apropriaram dessa luta para lucrar em cima. Exatamente. Então, por exemplo, esses dias eu vi que uma marca de pasta de dente lançou uma escova de bambu e ela veio completamente envolta por plástico. E ela também é um sinal de que essa empresa está lucrando em cima de uma pauta ambiental. Então, não necessariamente todas as empresas que estão se dedicando ao meio ambiente querem lucrar em cima, mas a gente tem que ficar de olho para essas empresas maiores que nunca demonstraram nenhuma preocupação com o meio ambiente e agora elas não vêm para se desconstruir, elas vêm para abusar do consumidor. E lucrar em cima disso. Exatamente. E também tem outra questão bem complicada dessa questão das economias locais, é que, por exemplo, o caso da Menos um Lixo é um copo relativamente caro. Então, onde está o acesso a esses bens que a maioria da Baixa Renda não possui? Por exemplo, um BioGlitter, um frasquinho pequeno é R$10. Aí, justamente por essa falta de consciência, a pessoa fica... Porque eu vou pagar R$10 se eu posso pagar R$2 em, tipo, 1 quilo de glitter. Então, tem essa falta de acessibilidade ainda, mas é toda uma culpa de um sistema que impede que a gente consiga ter coisas mais acessíveis e acaba que as coisas mais acessíveis são das grandes marcas, das grandes multinacionais. E eu hoje em dia trabalhando com isso, eu consigo perceber o porquê da existência desse valor tão alto. Que na verdade um pacotinho de 1 quilo de glitter que vai custar muito mais barato do que um frasco pequeno de BioGlitter, ele tá ali, ele não precisa de uma propaganda para existir, ele não precisa se provar dentro do mercado, né? Enquanto uma alternativa sustentável para o glitter, ou para o copo, ou para qualquer outra coisa, precisa de muito marketing para que as pessoas vejam a importância daquilo,
precisa de muitos testes, muitos desenvolvimentos, porque é fácil você pegar um cano de PVC e ralar e botar corante, fazer o glitter, que na verdade é esse PVC, né? Mas é um pouquinho mais difícil quando você pensa em fazer uma alternativa ecológica para isso, porque até então não havia sido pensado. O glitter não vem naturalmente da natureza, então a gente tem que dar um jeito de fazer com que a natureza nos favoreça para fazer um produto que não é dela. Então o valor acaba sendo mais caro, mas realmente existe essa questão de que o lucro em cima é muito maior do que poderia ser, voltando para aquela questão do capitalismo, de que o capitalismo não é voltado para pessoas de baixa renda, né? A não ser para usufruir da mão de obra dela, né? Eu, como estudante de Relações Internacionais, a gente vê muito a questão da economia e dos pilares da economia. E essa questão dos recursos escassos, que o planeta ele não vai conseguir produzir para sempre, infinitamente. E em como a gente torna esses recursos escassos mais eficientes possíveis, que não é o que as grandes corporações estão fazendo, elas não estão usando princípios básicos de conservação para uma manutenção, de você conseguir utilizar aquilo por mais tempo. E você justamente torna os recursos escassos mais eficientes para que evite o desperdício. E o desperdício a gente sabe que é uma grande problemática atual, e que seja de recursos como de alimentos, e aí entre outras questões muito importantes por trás, por exemplo, a questão da fome no mundo, de por que ainda tem pessoas passando fome no mundo e por que tem gente tão rica ainda. Sim. Então, são problemáticas que, sabe, a gente precisa pensar e que não é trazido para o debate no dia a dia. As pessoas não falam sobre isso. Na verdade, esse debate é uma coisa que acontece muito dentro da universidade e não é tão levado para fora da universidade. Existem diversos ângulos, diversos lados, pontos de vista, mas é isso, as pessoas estão presas num sistema onde elas têm que trabalhar, às vezes das 8 da manhã, sendo que esse 8 da manhã, na verdade, começa às 5, porque elas têm que se locomover, elas têm que... enfim, e daí elas param de trabalhar 10 da noite e voltam para sua casa, fazem esse mesmo trajeto de manhã, dormem míseras horas de sono. Então, tem isso, sabe? Como você vai tornar esse debate atrativo e acessível a outras pessoas? Porque as pessoas não têm interesse, elas já estão cansadas, elas estão se sentindo exploradas, elas precisam colocar comida na mesa. Então, é muito complicado você falar desse tipo de assunto com alguns grupos de pessoas, né? Agora, a gente tá aqui falando também como duas pessoas que têm vários privilégios Exatamente. a serem assumidos. Então, a gente tem a oportunidade de falar sobre isso e a gente talvez tenha a oportunidade de ajudar as pessoas a não sentirem mais fome. Acabar com a fome no mundo é uma utopia, eu diria, sabe? Só que cada um pode fazer a sua parte para ajudar o próximo que está do lado. Também não só se preocupando com a questão ambiental, mas com a questão social. Principalmente, sabe? Você vai abrir uma grande empresa que cuida do meio ambiente e aí você vai explorar da mão de obra dos trabalhadores. É incoerente. Então, tem tudo isso, sabe? Como você falou da questão de privilégios, eu acredito muito que nós, numa posição de privilégios maiores, a gente tem o dever de levar esses conhecimentos para as outras pessoas, levar onde essas coisas não chegam, onde as pessoas não querem que essas coisas cheguem. Porque, por exemplo, o veganismo, ok, tem toda essa visão gourmetizada, elitista, mas, sabe, por que uma pessoa baixa renda, uma pessoa negra, pobre, da periferia não pode ser vegana? Ela, tá sendo privada do direito da soberania alimentar dela. Sim. Então, isso é muito complexo. Agora, fechando esse bloco e trazendo para um outro debate, ainda dentro do capitalismo, surgem as grandes economias verdes. E que o grande debate em torno delas é justamente a questão de que as economias verdes são apenas um capitalismo mascarado. E, como a gente comentou antes, de grandes empresas que apenas se apropriam dessas pautas para lucrar em cima. O que você pensa sobre isso? Quais alternativas você, como uma pequena produtora local? Bom, eu acho que de fato existem formas de você
se relacionar dentro do capitalismo de uma forma mais sustentável. Porém, consumo sustentável não existe. Não existe você abusar de um consumidor, não existe você forçar um produto e fazer com que você tenha lucros absurdos em cima desse produto de uma forma sustentável. Porque pode ser sustentável para o planeta, mas muitas vezes não vai ser sustentável socialmente, né? Eu acredito muito na troca de conhecimento, na troca de produtos. Diversas vezes, dentro da própria produção de sabonetes e de produtos artesanais que eu realizo, às vezes eu troco os sabonetes por algo que a pessoa tenha a oferecer, porque isso faz com que seja uma via de mão dupla, isso faz com que seja uma forma também sustentável das pessoas se relacionarem e não apenas se relacionarem com o produto que está sendo consumido. Mas, de fato, é bem difícil encontrar uma solução perfeita, uma solução ideal para um sistema como o capitalismo quando você pensa de uma forma ecológica. Parece muitas vezes que as duas coisas não têm muita conexão, né? Porque você fundamentar o sucesso e o bem-estar social em acúmulo de capital também é muito perigoso. Porque esse acúmulo de capital, para você obter sucesso, faz com que você queira tirar dinheiro da onde puder tirar dinheiro. Se eu puder te vender essa mesa, eu vou te vender essa mesa, sabe? Eu vou te vender, enfim, um lote de terra para você desmatar e construir o que você quiser. Tipo assim, sendo que vai poluir, sendo que vai... E tudo isso tá ligado à ideia de sucesso que a gente tem hoje. Então, essa questão de empresas verdes mascararem um capitalismo, na verdade, é a ideia delas, né? A ideia é mascarar, mas meio que não tem como mascarar, né? Tá na cara, assim. Só que, como hoje em dia veganismo tá muito na moda, hábitos sustentáveis tá muito na moda, é muito chique, é muito cool ser assim, não tem essa preocupação com o que esse modo de vida também está causando. Não tem uma preocupação sobre quais são os impactos que vai ter você começar a consumir de forma desenfreada coisas ecológicas. Porque agora, por exemplo, a gente está falando que os canudos são os maiores vilões da face da Terra. E aí as pessoas estão comprando, tipo assim, não um canudo cada uma. Tipo, elas estão comprando... 10. Vários canudos de diversas cores. Como se realmente fosse muito útil, né? Exato. Tipo, nossa, canudo é um negócio muito inútil. Sim. Não, e assim, daí é um canudo de metal, um canudo de bambu, um canudo de papel, um canudo disso, um canudo daquilo. Mas você não pode chegar no restaurante e beber direto do copo. O canudo é necessário para algumas coisas, para facilitar a nossa vida? De fato é. Às vezes você não vai comprar uma latinha em qualquer bar e tomar direto da lata. Mas a ideia deveria ser reduzir o consumo. Porque em algum momento esse canudo vai pro lixo. Ele pode até ser biodegradável, mas ao mesmo tempo ele vai novamente voltar para a natureza. Às vezes em um solo que não é adequado para decomposição. Nós temos o problema do transporte. Então, você vai comprar um canudo que está vindo de São Paulo, existe um combustível para vir de São Paulo até o interior do Rio Grande do Sul. Existe mão de obra que está sendo explorada de uma forma injusta, muitas vezes. Então, tem toda essa problemática de que deveria ser... A conversa toda deveria ser a redução do consumo. E não começar a consumir. E parece ser irônico, porque eu tenho uma marca de produtos. Mas, na verdade, tem que ter essa consciência, sabe? Porque você como um empreendedor, você como uma pessoa que detém o poder de alguns produtos, você sabe fazer esses produtos, então você disponibiliza para venda, você também tem que conscientizar o seu cliente para que ele faça suas escolhas por conta própria. E não fazer um marketing que faça parecer que o cliente necessita daquilo, que
Sem aquilo ele não vai poder viver. Como assim ele passou 40 anos da vida dele vivendo sem o teu produto? Sabe? Sim. É isso que a publicidade faz. Ao mesmo tempo, será que esse cliente que passou 40 anos sem consumir o seu produto precisa do seu produto? Ou ele nem precisa do produto que ele está consumindo e ele podia só não consumir e poupar uma grana? Exatamente. Sabe? Isso é uma questão bem complicada da indústria do consumo e que o capitalismo justamente faz isso. As grandes corporações investem bilhões de dólares todos os anos em marketing, propaganda e faz a gente acreditar que a gente realmente precisa de tudo isso, que a gente tem que consumir e a gente não pensa, a gente só consome. Sabe, a gente tem essa consciência, mas será que aquelas pessoas que só têm a televisão e que é a única forma de comunicação externa que elas têm de adquirir informação, e daí a gente fica, tá, então qual é o nosso papel para levar essas informações para elas? Porque elas não estão recebendo essas informações. E por que elas não estão recebendo essas informações? Então são alguns debates que a gente tem que levantar e que eu não sei, sabe? Tem gente levantando esporadicamente por aí, mas eu não sei porque não virou uma problemática tão grande, sabe? Dentro das universidades, dentro dos ambientes em que as pessoas pesquisam e que tem mais consciência, sabe? Eu acho que a gente está muito preocupado em se manter numa bolha intelectual e sabe, conhecimento por conhecimento não ajuda em nada, a gente tem que fazer alguma coisa. Sim, é conforto. Você vai abrir mão do seu conforto. Você vai abrir mão de ter sempre à disposição uma comida mega industrializada que vai estar envolta em um monte de plástico e um monte de lixo desnecessário, mas tá ali, sabe? Às vezes você não tem tempo ou você acha que não tem tempo para fazer uma coisa mais saudável. É isso, as pessoas não querem abrir mão desse conforto. É a mesma coisa do que quando a gente fala sobre pautas sociais, pautas LGBT, pautas envolvendo problemáticas em cima de casos de racismo, em casos de feminicídios, transfobia, LGBTfobia num todo. As pessoas não estão abertas a aprender sobre algo que não lhes atinge. E enquanto você está numa situação privilegiada dentro de uma comunidade, as questões ambientais não estão atingindo ainda, sabe? Mas quando você mora, por exemplo, numa cidade pequena, como Brumadinho, ou como Mariana, interior de Minas Gerais, e aí tem uma mega empresa que construiu uma barragem em cima da sua casa, e o meio ambiente diz chega, o meio ambiente não consegue mais comportar toda essa exploração que teve ali, você vai sofrer as consequências. Quando você tem que se submeter a morar numa área de risco, porque é a única área em que você tem como construir uma casa muito simples, mas você tem condições de construir aquela casinha. E aí, eventualmente, com chuvas, com desmatamento, com tudo isso, sua casa vai cair. Então, a situação do meio ambiente, hoje em dia, só afeta determinados grupos de pessoas. E estão afetando muito sutilmente quem tem poder. Quem tem poder para comprar água, para quem tem poder para consumir energia elétrica, tá tudo ok. Mas existem formas de você democratizar muito mais o acesso a isso sem prejudicar tanto o meio ambiente. É claro, tudo que o ser humano vai fazer na natureza vai causar impacto, né? Mas todo ecossistema é assim, ele causa impactos positivos e negativos. Mas o impacto que o ser humano está causando nesse ecossistema em que a gente vive, ele é muito danoso. Ele é muito mais forte do que deveria ser. A gente hoje já ocupa mais de um planeta em recursos e a gente só tem um planeta, então, sabe? E a gente pensa muito no hoje e acaba esquecendo do amanhã. A gente quer viver agora e, ok, se chegar o amanhã a gente pensa. Mas qual o legado que a gente quer deixar para os nossos filhos e netos, para as novas gerações, sabe? A gente vai deixar um legado de destruição, de coisas ruins. As crises climáticas já estão atingindo a gente agora. A gente vê Rio de Janeiro, que sempre teve problemas, São Paulo, Minas, todos embaixo da água, e a gente fica...
da mãe natureza se vingando e tal, mas na verdade são consequências todas do homem. E então, para encerrar um pouco a nossa entrevista, eu queria, por fim, falar dentro do capitalismo. O que você acha? Infelizmente a gente não consegue fugir muito disso, porque a gente está inserido nisso. Às vezes a gente fica, vamos ser anticapitalistas, várias coisas, a gente até pode ser, mas, sabe, não causa um grande impacto. Então, o que você pensa do consumidor dentro do sistema capitalista? Qual a função, qual o papel primordial do consumidor dentro do sistema capitalista? Existiu um tempo em que o consumidor e a necessidade do consumidor era o que determinava o que seria produzido, né? Mas agora, nessa etapa que nós estamos vivendo, não só do capitalismo, inevitavelmente falar do capitalismo porque é o sistema em que a gente vive, né? Mas, assim, a gente está num momento em que não é mais o consumidor que determina o que vai ser produzido. As marcas, as empresas determinam o que vão produzir, fazem com que aquele consumidor necessite consumir aquilo ou ache que precisa consumir aquilo. Tem esses dois pontos, né? Um exemplo que eu gosto muito de usar é o fone sem fio. Existia um fone com fio que funciona perfeitamente e uma empresa foi lá e falou: pra que fio? Sabe? Vamos ter mais conforto na hora de fazer sua caminhada, na hora de andar por aí, vamos tirar o fio do fone, fazer um fone que funciona por Bluetooth, beleza? E aí as pessoas fizeram o quê? Começaram a perder os fones, né? Porque o fio também é uma forma de guardar o seu fone. Aí o que essa empresa fez? Criou um fio para você acoplar no fone, para não perder. Então, não é uma necessidade do consumidor ter um fone sem fio ou ter um fio para o fone sem fio. Na verdade, as empresas elas estão criando a necessidade para poder criar um produto em cima dessa necessidade. Eu acho que o maior papel do consumidor hoje é exigir dessas empresas que elas tenham consciência, pensar sobre a relevância do que elas estão consumindo, tentar reduzir esse consumo desnecessário. Não aqui querendo falar sobre ter menos conforto ou mais conforto, mas aprender a lidar melhor com os recursos que a gente tem, consumir de uma forma mais consciente em si, assim, pensando no impacto que isso vai ter para a sua vida e para a vida do outro, para a vida do planeta. Porque, querendo ou não, hoje em dia existem 1000 maneiras de fazer com que o consumidor nem seja tão importante assim. Se de fato todo consumidor tivesse um impacto tão grande dentro do sistema capitalista, as coisas seriam mais acessíveis para todo mundo poder comprar. Mas a verdade é que não importa muito se todo mundo vai poder comprar o produto da empresa, porque a empresa tem como fazer novos produtos, que esses mesmos consumidores que compraram antes vão precisar desses novos produtos. Então eu acho que o papel do consumidor é esse, de pensar consciente e cobrar das empresas posicionamentos conscientes, posicionamentos sustentáveis, tanto para o social quanto para o ecológico, porque no fim das contas uma pessoa de classe média não vai ter o poder de reduzir o impacto da água de forma tão expressiva, mas várias pessoas de classe média têm o poder de cobrar de uma pessoa de uma classe mais alta que ela tenha atitudes mais conscientes. Então eu acho que é isso, na minha opinião. Obrigado. Eu também acredito particularmente que nesse consumir consciente a gente tem o poder de escolha. Não todo mundo, obviamente, a gente parte do pressuposto de Brasil, não só no Brasil, mas no mundo, a gente ter desigualdade social muito grande. Mas cabe ao consumidor pensar em por que eu vou comprar dessa grande marca, dessa grande multinacional que explora seres humanos, explora animais, se eu posso comprar daquele meu amigo, daquele pequeno produtor aqui da minha cidade e incentivar esses comércios locais, essas economias locais, porque elas giram o mercado, elas geram mais emprego, elas estão realmente mais preocupadas com todas essas pautas sociais, ambientais, e a gente precisa então dar mais voz para essas pessoas, dar mais oportunidades, essas que estão produzindo, e vai gerar mais emprego, vai fazer a economia crescer, e não são as grandes corporações que vão
fazer o Brasil voltar a ser grande de novo. São os pequenos produtores que nas suas localidades vão conseguir fazer uma cadeia de cooperação e cooperando a gente cresce mais, né? Sim, com certeza. Essa questão de apoiar produtores locais, acho que resume bastante o que a gente falou aqui, né? Porque você conhece a origem do seu produto, você conhece quem está produzindo, é exatamente o que você falou. Uma das questões do consumo consciente é esse, fazer pesquisa, né? E a gente volta para o poder de escolha. Quem tem tempo para fazer pesquisa, quem tem tempo para consumir de forma mais consciente. É uma questão que deixa bastante pautas em aberto, né? Bastante coisa para ser debatida em larga escala também. E agora, mais uma vez, obrigado por ter topado isso. E se você quiser dar um último recado, um último alerta, alguma última coisa que você queira falar, a palavra é toda sua. Bom, eu acho que o maior recado que eu tenho para dar para as pessoas, e na verdade até um pedido, é sobre realmente essa questão de tentar consumir do produtor local, consumir do seu amigo, apoiar os seus vizinhos. É uma coisa que a gente não faz hoje em dia, a gente nem conhece os nossos vizinhos. Às vezes tem trabalhadores incríveis ao nosso redor e a gente nem sabe. Eu acho então que eu gostaria muito que as pessoas começassem a ver por esse lado, ver pelo lado de se ajudar mutuamente, de consumir produtos mais saudáveis e mais ecológicos, começando pelo seu bairro, começando pela sua cidade, sem buscar na internet uma empresa dos Estados Unidos que faz um produto muito legal. E aí, às vezes, a costureira que mora no seu prédio sabe fazer esse produto também. E você pode estar empregando essa sua vizinha, pode estar conseguindo gerar empregos sem nem mesmo ter uma empresa, mas ajudando essas pessoas na sua forma de sustento. Então, acho que isso resume bastante a conversa que a gente teve aqui sobre ajudar tanto o planeta quanto as pessoas, mas principalmente colocar o planeta e o social no mesmo patamar. Sem o social acima, sem o planeta acima, porque é só assim que a gente vai conseguir, de fato, causar uma conscientização nas pessoas. Muito obrigado. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. E espero que vocês tenham tido uma pulguinha atrás da orelha, que vocês tenham se sentido desconfortável em algum momento, porque se você ficou desconfortável, é um primeiro passo para você começar a agir, para mudança. Então, por exemplo, se eu estou aqui desconfortável, o primeiro passo é eu me movimentar para conseguir encontrar uma posição confortável. Então a gente precisa encontrar essa posição confortável, mas não só para nós mesmos, mas para toda a sociedade como um todo. Obrigado. Sobre minha existência. Não dá pra fazer essas coisas comigo. Eu acredito que... dá pra editar isso.